Olá, bom dia. Eu sou o professor Daniel e hoje falarei com vocês um pouco sobre terapia de casal. Então, a terapia de casal, né, assim, quando que ela é indicada, né? É, geralmente para promover a saúde mental do casal, né? Então, aquelas pessoas que buscam, geralmente são aqueles que estão com conflito no relacionamento, com dificuldade de comunicação, né? E o psicólogo que trabalha com isso, ele vai investigar onde existem as resistências, onde que as pessoas assim têm mais dificuldade assim de aceitar a posição dos outros, né? Então, assim, por exemplo, um dos maiores problemas dos relacionamentos são a questão da rigidez, da estereotipia, ou seja, os comportamentos estranhos, né, que um membro do casal não aceita no outro, né? E isso tudo pode caracterizar uma patologia do casal. E em alguns casos, né, a mudança de um dos membros do casal em terapia ou da interação conjugal levam a uma ruptura do casamento. Pode acontecer da pessoa ir para terapia e ela, de certa forma, ter o casamento restaurado, né? Mas também pode acontecer o contrário, né? De, por exemplo, um dos membros se fortalecer a tal ponto que ele fala assim, olha, eu não quero, né? Então a pessoa consegue decidir, né? É, o Para que haja a terapia de casal, né? Então é preciso ter uma queixa, é preciso ter um sofrimento, né? É preciso ter um sintoma. E os casais que é, procuram o atendimento, né? Geralmente a iniciativa de um deles, né? Assim, eles estão sofrendo. Quando eles chegam a buscar a terapia é porque, né, tem uma demanda mais grave, né? Tem algum conflito, né? Pode ter até casos de violência ou casos aí de relacionamento extraconjugal. E, no caso, o psicólogo tem que conseguir reduzir esse clima de tensão, né? Então, ele faz algumas perguntas para as pessoas, né? Para deixarem elas falarem, mas sempre com aquele cuidado, né? Do como falar, quando falar, né? Será que esse é o momento certo? Então, existe todo um manejo ali do casal para é, não para a briga não chegar a tal ponto que você não consiga controlar e você está ali como um mediador de todo esse processo, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode, tá, gente? Professor, Sim, deixa eu te fazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade sim. sobre esse assunto. Às vezes o casal vai lá fazer a terapia para se separar, aí Uhum, o psicólogo faz, tipo, ajuda ele, né? Faz todo aquele movimento, uhum. sabendo que ele quer se separar, e ele volta para trás. Como que é isso, assim? É Como porque que fica isso? o casal ele tem um movimento, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, né? Quando a gente falar do atendimento psicanalítico de casal, né? Que o casal, assim, no primeiro momento tem uma ilusão de completude, né? Que é logo quando a pessoa ela conhece o outro, né? Aquele tá naquele fogo da paixão, né? E é, depois há de certa forma, um reconhecimento de que as pessoas não são perfeitas, né? E há uma Sim. decepção muito grande. Então, o movimento no casal, o movimento na terapia, ele ocorre no sentido de conscientizar as pessoas que elas são diferentes. Não existe, assim, por exemplo, uma é, cara metade, né? Não são duas metades, são duas pessoas inteiras, né? Com suas particularidades, suas experiências, sua história de vida, né? Que se unem, né? Em torno desse vínculo aí do matrimônio ou do relacionamento afetivo que seja.
Então, o movimento se dá no sentido de ajudar as pessoas a perceberem que o outro é diferente. E que cada um tem o seu valor, tem seus recursos psicológicos, emocionais, as pessoas são diferentes. Inclusive, a própria escolha da pessoa, né, com relação ao cônjuge, né, essa escolha está relacionada a um desejo próprio no sentido de alguma coisa narcisista. Eu amo o que o outro tem, o que eu amo o meu amor no outro, né? Eu amo aquilo que eu reconheço que no outro é bom, é, ou que no outro está em mim também, né? É uma coisa narcisista, é sempre voltada para o eu. A pessoa não casa com um outro diferente, ela casa com o eu dela, né? E existem outros tipos de escolhas, né? Escolhas assim que isso segundo a psicanálise, tá? Que mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. É, assim, existe aquele tipo de escolhas que vão refletir o padrão de escolhas amorosas, né? Afetivas, assim, desde a infância, né? A forma que ele se relacionava com a mãe, com o pai, enfim. Para a psicologia sistêmica, né? Que é a que a gente está começando a falar aqui agora, é, o grande problema se dá no sistema de relações, assim, na comunicação, né? Por exemplo, um bode expiatório, ou seja, aquela pessoa que vai sempre ocupar o sintoma da família, né? E não há um reconhecimento de cada um, assim, sobre o que é certo, o que é errado, qual que é o meu dever, né? As pessoas muitas vezes querem seus direitos, mas não querem os seus deveres, né? Então, é, sempre tem aquela questão assim de um casal, um membro do casal não querer ajudar tanto o outro, né? Isso pode ter algum conflito. Então, assim, o psicólogo ele sempre vai trabalhar, por exemplo, no tipo de comunicação. Como que as pessoas estão entendendo aquilo que você fala com eles, né? É, por exemplo, você tem o casal, o João e a Maria. O João fala uma coisa, a Maria entende outra completamente diferente, né? Mas o João ele queria dizer outra coisa. Bom, no processo psicoterapêutico, você pode trabalhar com várias técnicas, né? Inclusive de representação de papéis, para que as pessoas tomem consciência assim de a forma que elas falam, a entonação de voz e assim como que elas se deixam entender para o outro. Tá? Eu não sei se eu te respondi completamente, Poliana. Respondeu. Uhum. Respondeu. Então tá bom. Então, assim, tem um autor, ele se chama Lemerre, ele mostra que a escolha entre a terapia individual e a terapia de casal não é sempre evidente, né? Aos que demandam uma terapia de casal para escapar de um questionamento pessoal, individual, e nesse caso o terapeuta deve encaminhá-los para ter terapias individuais, né? Pode acontecer, então, da pessoa é, chegar ao consultório pedindo uma terapia de casal, mas na verdade teria que trabalhar assim, questões individuais mesmo, né? Então é uma coisa comum de se acontecer, tá? É, o resultado mais importante da terapia de casal é quando nós conseguimos entender qual que é a temática fundamental do conflito colusivo vivido pelos cônjuges. O que seria colusão, né? Colusivo, colusão, vem de relação, né? Então, assim, qual que é a temática fundamental dessa relação aí de conflito, né? Que as pessoas estão vivendo. E pode acontecer, por exemplo, daquelas pessoas que antes estavam em posições polarizadas, né? Acreditando que não tinha nada em comum, né? Ó, o seu problema é seu, o meu é meu e pronto. Tipo, eu estou aqui, eu tenho que fazer o meu trabalho, você se vira para cuidar dos meninos, para levar o menino na escola, para cuidar da casa, né? Deixa eu trabalhar ou deixa eu assistir o Jornal Nacional, né? Então, tá uma questão assim polarizada, né? Cada um num polo, né? E na terapia, a,
a tendência é que as pessoas comecem a perceber que elas estão no mesmo barco, né? Que elas estão num mesmo propósito, né? O que elas fazem, o que cada uma faz individualmente pode afetar o outro, né? Então, é, agora, é claro que existem aqueles casais que eles são mais rígidos nesse processo de conscientização, né, do seu papel ali na relação. Então, você tem assim pessoas que são extremamente rígidas, né, e e isso torna a relação cada vez menos saudável, né? De um modo geral, as pessoas que são mais flexíveis em tudo, né, elas se adaptam melhor aos ambientes, né? Então, é, é muito muito importante que as pessoas elas comecem a perceber o papel delas, né? E que de repente um tem que ceder, né? Se todos querem é, ser os donos da verdade, né? É, se estão sempre numa relação de poder, numa relação de competição, né? A tendência é que a relação ela não perdure muito tempo, tá? Querem comentar alguma coisa? Pois é, e quando, por exemplo, professor, uma pessoa, só uma pessoa do casal, ou o homem e a mulher, procura, né, a ajuda. E você está falando aí desse. Você falou que às vezes um ajuda, o outro não. E se a outra pessoa, por exemplo, começar a atrapalhar? Por exemplo, você faz a terapia com o homem, mas a mulher não facilita o processo. E ela não tem uma ajuda psicológica. Como é que fica isso? Então, você pode, por exemplo, no caso de identificar que é uma demanda individual, né, você pode encaminhar para psicoterapia individual. Então, eles vão ter dias separados assim de atendimento, né? É, e sendo de casal, né? Quando os dois concordam em fazer a terapia, é bem mais tranquilo, né? Quando eles querem melhorar o relacionamento. A questão é que muitas vezes eles estão assim num conflito muito grande e às vezes só um membro do casal quer fazer a terapia. A princípio, né, você pode atender essa pessoa de forma que ela encontre recursos psicológicos nela mesma, né, para de certa forma, ir mudando certos tipos de comportamento, de percepções, assim, em relação ao próprio relacionamento. E essa mudança, né, essa transformação, assim, no sentido de fazer com que essa pessoa se torne mais autêntica, ela consiga falar o que pensa, né, com o tempo, né, a tendência é que ela consiga chamar esse parceiro lá para terapia também, né? É, a questão é que a gente fala pelo menos no caso da psicanálise, a gente está lidando com uma clínica do desejo, né? As pessoas têm que querer, né? Tem que querer É. mudar, né? Assim, não tem como você forçar alguém, não. Você tem que participar da terapia, vem aqui com o seu cônjuge. Não, a gente não faz isso. Mas o que é interessante é que, de repente, aquele membro do casal que não estava presente ali, a princípio, ele começa a perceber algumas mudanças de comportamento na outra pessoa, né? É uma pessoa que ela está menos tensa, né? Que ela procura negociar mais do que enfrentar, ela é, ela consegue ter um nível de diálogo melhor. Então a outra pessoa começa a perceber algumas diferenças, assim, né? E talvez aí seja o momento de chamá-lo para a terapia nesse caso. Ou então você mesmo, como psicólogo, pode solicitar, né, a presença dele, né, algum dia e tal. A questão é que muitas vezes a pessoa que ela realmente ela se nega, ela não quer ir, não quer participar da terapia de casal. Aí existem várias coisas. Pode ser, por exemplo, o fato dela não legitimar o psicólogo como um conhecimento válido, como, né, importante. Ela pode ter aquele preconceito, né, de achar que não precisa de psicólogo, que isso é coisa de doido, enfim. Pode ser uma questão assim, pode ser aquela questão assim dela realmente estar decidida em não mudar,
a culpa é sempre do outro, né? E aí, o que nós fazemos, né? Bom, nós temos a opção, né, de deixar essa pessoa livre para escolher e trabalhar com aquele membro que está mais disponível, né, mais aberto à terapia. Uma coisa importante é que no processo psicoterapêutico também, com o casal, é que logo na entrevista preliminar, né, no caso da psicanálise, no caso, na entrevista preliminar, nós já vamos avaliar se aquilo realmente é uma demanda, se é uma queixa, assim, que deve ser atendida, assim, como no formato de psicoterapia de casal ou individual, a gente já percebe isso ali naquele momento. A gente já percebe também o quanto cada membro do casal está envolvido, está implicado assim, numa mudança, né? Enquanto eles realmente reconhecem a necessidade de uma nova postura, né? Um novo olhar, enfim. Basicamente seria isso. Né? Eu lembrei de um livro de Rosenberg, Vivendo a Comunicação Não Violenta, em que ele fala sobre aprender a comunicar a necessidade. Acho que uma das coisas também que pode ser trabalhada, né, é ensinar o casal a se comunicar, a comunicar uma necessidade, que a gente realmente, muitas vezes, pelo que ele mostra no livro, a gente não sabe se comunicar. E isso é o que gera muitos conflitos. Em alguns momentos no livro, ele cita alguns exemplos e pede para o casal comunicar a necessidade um para o outro e eles não conseguem comunicar. Eles colocam a culpa um no outro e fica aquela discussão o tempo todo, né? Até que eles vão percebendo como que eles não sabem se comunicar e desde quando a gente é novinho, a gente não é ensinado a se comunicar corretamente, a dizer das nossas necessidades. Uhum. Verdade. Então, a psicoterapia, principalmente a sistêmica, né, ela trabalha muito a questão da comunicação do casal, né, e da família também, né? Existem muitas maneiras de você dizer a mesma coisa, né? E às vezes as pessoas, o tom de voz, né? Assim, as formas de relação, a forma de relação muitas vezes ela é conflitiva. Às vezes a pessoa só consegue se comunicar com o outro de uma forma violenta, né? E isso realmente é um problema, né? No caso, a terapia, né, ela vai mostrar então, né, que as pessoas elas estão no mesmo barco, né? As pessoas elas precisam de certa forma ceder em algum momento. Elas precisam reconhecer que tem esse tipo de comunicação violenta, né? Então, vamos falar um pouquinho da abordagem sistêmica ou comunicacional em terapia de casal, né? Família e casal são vistos como sistemas equilibrados e o que mantém em equilíbrio são as regras do funcionamento familiar e conjugal. Então, as regras, né? Cada família tem uma regra de funcionamento. Então, você acorda, toma banho, toma café, arruma para sair, vai para o trabalho, volta e pega o menino na escola e etc. Tem uma regra, tem uma rotina, né? Tem uma regra no sentido dos hábitos diários, é, são várias regras, né, que nós temos, né? E quando alguma regra dessa é quebrada, né, a gente, no caso da terapia de casal, entraria o que a gente chama de meta-regras, né?
São regras extras, né? Regras que estão de fora aí desse sistema familiar para tentar restabelecer o equilíbrio perdido. Então, assim, quando a pessoa chega para você, né, quando o casal chega para você ali no consultório e eles apresentam toda aquela demanda deles, né, você percebe quais são as regras de funcionamento ali daquele casal, como que eles lidam um com os outros, né? E de repente a pessoa ela sempre fala muito alto, né? Ela xinga o outro, chama de tudo quanto é nome. E essa é a regra de funcionamento deles, né? Uma outra forma de se comunicar, por exemplo, seria, né, a pessoa conseguir, né, falar calmamente, falar de uma forma assim mais saudável, né? Mas o casal ele não conhece esse tipo de regra ainda. Então, o psicólogo, de certa forma, ele vai colocar para esse casal, olha, agora quando você for falar dessa forma, fala num tom mais baixo. Olha, então, de certa forma, a abordagem sistêmica ela é mais diretiva, né? Ela consegue, por exemplo, verificar quando uma pessoa é muito controladora ali naquela relação e aponta isso, né? Então, por exemplo, tinha um caso de uma família que a mãe era tão controladora que no dia da sessão lá de terapia de família, ela anotou todas as regras que ela precisava cumprir, né, no verso do extrato bancário, né? Assim, tipo, ela queria ter tudo assim, muito certo, muito organizado. Existem pessoas que são assim. E aí, quando o casal, né, que um membro do casal, ele é totalmente organizado e outro não é organizado, isso dá conflito. Quando um fala mais, um prioriza assim uma cordialidade no trato e o outro não, assim, isso também pode dar conflito, né? Conflitos de interesse, enfim. As pessoas são diferentes, né? A questão é que ou as pessoas utilizam essa diferença como um fim construtivo, ou realmente isso pode ter uma ruptura depois, né? Às vezes as pessoas falam assim, os opostos se atraem. Depende, né? Que oposto que é esse, como que é isso, né? O que realmente atrai, o que não atrai. A gente tem que avaliar bem, né? Para saber se realmente existe essa atração pelo oposto, né? Cada casal é um, né? Cada casal é um sistema que busca um equilíbrio, né? E a terapia desenvolvida a partir desse enfoque enfatiza a mudança no sistema familiar e conjugal pela reorganização da comunicação entre os membros. Então, assim, não se trata de trazer os conteúdos reprimidos à consciência, né? No caso dessa abordagem, no caso da sistêmica, ela não vai trabalhar com o inconsciente, né? Ela vai trabalhar com as questões atuais aqui. Vocês vão ver depois a diferença da psicanálise, como que é. Então, assim, o passado é abandonado como uma questão central, pois o foco de atenção é o modo de comunicação das pessoas no momento atual. Então, basicamente, vai trabalhar comunicação. Tá? E aí, vou falar com vocês sobre duas escolas, são duas abordagens, né, dentro da sistêmica. A escola estratégica de Jay Haley, né, vai falar que o sistema conjugal é a luta pelo poder, né? Para que a terapia seja bem sucedida, é preciso que comece adequadamente, isto é, através da negociação de um problema solucionável e da descoberta da situação social e familiar que mantém. Então, assim, eu recebi um aviso do programa aqui que talvez a sessão encerre daqui 10 minutos, mas aí é só entrar de novo, tá bom, gente? Bom,
Essa escola estratégica, né, ela vai enfatizar o que, então? As relações de poder ali no casal. Então, logo no início da terapia, a gente já, de certa forma, estabelece assim, quais são as regras ali de convivência, né? Quais são as regras que vão estar ali no processo terapêutico, e vamos tratar também das regras que as pessoas estabelecem dentro de casa, né? Então, e aí para isso a gente tem que identificar o quê? Qual que é o problema, né? Qual que é a situação social, o que que mantém esse problema lá, né? Então, as diretivas ou tarefas propostas à família ou ao casal têm, em primeiro lugar, o objetivo de fazer com que as pessoas se comportem diferentemente e, como resultado, tenham experiências subjetivas diferentes. Em segundo lugar, as diretivas são usadas para intensificar o relacionamento com o terapeuta. Então, o terapeuta, ele recomenda algumas tarefas para a família, né? E o terapeuta dá uma direção para a família, né? O que deve ser feito, né? Como que a pessoa deve se comportar e tal. E ele dá algumas direções, inclusive, para intensificar o relacionamento com ele. Sempre com aquele cuidado também do terapeuta não ficar, por exemplo, do lado de um ou de outro. Acontece muitas vezes do casal chegar para você e falar assim, olha, fala com ele que ele tem que me dar mais atenção, não é, doutor? Ele tem que me dar mais atenção, ele tem que ajudar em casa, não é verdade? O relacionamento dá certo? Pois é, não, ele fica em casa só de perna pro ar, assistindo jogo de futebol, não me ajuda em nada, não passa pano de chão, não me ajuda a lavar roupa e tal, e fala, e quer que você tome partido naquilo. Quer que você fale assim, não, é mesmo, ô, sou Joaquim, você tem que ser mais atencioso e tal. Bom, esse não é o nosso papel, né? A gente não vai fazer isso, a gente não vai se colocar nesse lugar, né? Na verdade, a gente quer que as pessoas se comportem de uma forma diferente. A gente quer, por exemplo, diante de uma pessoa que fala assim, né? Você pode falar assim, ok, né? Eu percebo que você está um pouco angustiada com toda essa situação, mas agora eu queria escutar o Joaquim. Fala, Joaquim, o que você pensa disso tudo? Não, é porque eu sou muito ocupado e eu gosto de ver notícia de jornal, chego em casa cansado do trabalho e tal. Mas eu não sabia que era tão difícil para ela o fato dela fazer sozinha. Ela não me fala, ela não me conta e tal. Então, assim, a gente acaba, como se diz, trabalhando aquela relação, né, daquele sistema que está conflituoso, tá bom? E, finalmente, né, tem o objetivo de obter informações sobre os pacientes, sobre como responderão às mudanças desejadas. Então, você dá algumas diretrizes para as pessoas, né, como que elas devem agir. Por exemplo, negociação, assim, né, de quem que vai buscar o menino na escola. Então, isso pode dar problema? Pode. Negociação até de quem que vai para a igreja e quem que não vai. Que roupa que eu visto, o shopping. Assim, as pessoas, elas, muitas vezes, coisas mínimas, aquilo toma uma dimensão assim muito grande, né? E a gente ajuda essas pessoas a perceberem, né? Assim, muitas vezes uma discrepância de comunicação entre eles, né? Assim, ajuda a apontar caminhos também, assim, como que a pessoa ela pode responder a uma mudança assim, de uma forma mais assertiva, né? E então, escola estratégica de Haley, né? Os princípios do trabalho terapêutico, segundo essa escola, seria o quê? Orientação franca para o sintoma.
visão dos problemas como dificuldade de interação. A visão dos problemas como uma superênfase ou uma subênfase nas dificuldades do viver cotidiano, né? Então, assim, a gente vai perceber... então, a nossa orientação é focada no problema, nós buscamos identificar os problemas de interação, né? Identificar quais são os problemas que ganham proporções imensas ou aqueles que não têm assim tanta importância para algum membro do casal, né? Então, superênfase ou subênfase, vocês conseguem perceber o que é isso? Vocês estão compreendendo? Deixa eu ver se eu vou conseguir falar. Essa superênfase seria dar muita atenção para uma dificuldade, e a subênfase não dá tanta atenção para aquilo, não dá tanta importância? Teria a ver com isso? Sim, a pessoa, por exemplo, ela tem vamos pegar o exemplo que nós estamos vivendo hoje, né, sobre o coronavírus, né? Algumas pessoas não entenderam a gravidade da situação e isso seria a subênfase, né? Acho que não tem nada a ver passear na praça e fazer uma festa de aniversário com 30, 50 pessoas, né? Então ela meio que desconsidera aquele problema, né? E o oposto, né? Uma pessoa que ela não levanta nem da cama, nem vai para a cozinha porque tem medo do coronavírus estar lá, super ênfase, né? Então, Entendi. agora vamos trazer isso para uma relação de casal, né? As pessoas às vezes elas podem realmente enfatizar demais alguma situação. Por exemplo, a posição do rolo do papel higiênico, uh, a tampa da pasta de dente, né, que a pessoa não põe, coisas mínimas assim que podem causar um conflito muito grande. Gente, a sala vai durar aqui 2 minutos e vai encerrar. Aí eu vou mandar um novo convite para vocês entrarem de novo, tá bom? Assim, Ok. é porque tem um cronômetro aqui, eu sei que a sala vai encerrar, falta menos de 1 minuto. Mas enquanto isso, nós vamos conversando aqui, tá joia? E aí depois vocês entram de novo, eu vou esperar vocês. Beleza? Então, esse trabalho terapêutico também, né, busca a resolução dos problemas através de uma substituição de certos padrões de comportamento. E pode-se utilizar meios que podem parecer ilógicos para promover mudanças, né? Por exemplo, o terapeuta ele pode virar para o homem lá e falar assim, aqui, mas você já levou uma flor para sua esposa? Não, nunca. Por que você não leva uma vez por mês? Assim, ela vai ficar feliz, não vai, fulano? Vou sim, não, vai ser legal e tal. É uma coisa assim meio ilógica, né? Meio, parece que não tem uma regra assim sobre isso. E é uma diretividade. E é claro que para você fazer isso, você tem que acompanhar todo o movimento do casal ali, né? E é isso.